Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sinara, este é meu canal Leituras-se, seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Médico e o Monstro. Para começo de conversa, eu gostaria de agradecer aos um pouquinho mais de 2.000 inscritos aqui no nosso canal. Estou muito feliz. Apesar de estarmos um pouco, sumidos daqui, temos algumas justificativas, mas enfim, voltamos, é o que importa. Muita coisa aconteceu nesses últimos tempos, a gente se mudou, estamos aqui, ó, cenário novo, a gente se mudou e temos uma novidade maior. Estou gravidinha do nosso segundo bebê. Então, muita coisa mudou. Começo da gravidez, eu estava enjoando, estava lendo pouco, estava mais assistindo televisão do que lendo, verdade seja dita. Então, assim, passei por essa fase, voltei para minhas rotinas, os meus hábitos, estou voltando, na verdade. Não sei o que vai acontecer quando o bebê nascer, mas por enquanto vou curtindo meu momento pós-ressaca, né? Que eu tive essa ressaquinha aí. Mas estamos de volta. Tem alguns videozinhos para gravar para vocês. Espero que vocês gostem, mas é isso. Queria agradecer aos comentários. Vou tentar voltar também ao Instagram direitinho, bonitinho. Eu espero também que quem ainda não me segue no Instagram, corra lá para o Leiturice, vai aparecer o nomezinho tudo bonitinho aqui, @Leiturice. E também você que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, por favor, faça-me o favor de se inscrever no canal, ativar o sininho para que todo vídeo que a gente coloque aqui você receba a notificação. E eu vou ficar muito feliz de ver um comentário seu. Deixe também seu comentário. Vamos então começar a nossa pequena resenha, tentar fazer essa resenha desse livro pequeniníssimo, que na verdade é uma novela, chamada O Médico e o Monstro. O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Esse é o título que ele é mais conhecido aqui no Brasil, O Médico e o Monstro. Ele foi escrito por Robert Louis Stevenson. Lembrando, gente, que eu não sei falar todos os nomes, né? Sempre todos os nomes que eu sei falar. Mas é uma novela tão incrível, gente. Eu tenho muito para falar sobre ela. Mas eu já vou dizer para vocês o seguinte. É um livro pequeno. É um livro com uma história bem conhecida. Vai ser um pouco difícil não dar spoilers. Então, o que eu programei? Eu vou falar um pouco sobre ele, vou fazer um pequeno resumo sobre ele. Se você se interessar e não quiser spoiler nenhum, e não quiser saber sobre a análise, as coisas que eu percebi, as coisas que eu pude pesquisar, você vai adquirir o livro, que eu vou deixar links lá embaixo, tá bom? Pro livro lá na Amazon, pra você comprar com o meu link e me ajudar. E se você quiser depois, volte e veja o resto do vídeo, tá bom? Se não se importar com spoilers, por favor, continue assistindo o vídeo até o final, deixe seu comentário, diga o que você achou. E se você também, porque assim, muita gente, é uma história bem conhecida. E mesmo muitas pessoas que leem dizem que não faz diferença saber ou não o final antes. Vou contar a minha experiência para você. Eu não sabia nada sobre essa história. Nada. Eu ouvi falar muito do livro, mas conhecer mesmo não. Depois que eu vi o final, depois que eu descobri a história toda, eu vi que realmente eu já tinha visto adaptações cinematográficas, personagens, do cinema, de outros livros, que tratam mais ou menos, que tomaram esse livro como referência. Pronto. Essa é a melhor definição. Só que teve um probleminha. Eu estava lendo o livro sem perceber sem saber o final, e tudo bem. E fui ler a parte do final aqui, o enredo, não sei porquê. Li e peguei um baita de um spoiler. Eu não sei porque que eles fizeram isso, mas enfim. Pra mim fez toda a diferença quando eu li isso aqui atrás. Eu descobri exatamente o que tinha acontecido. Claro que foi espetacular do mesmo jeito, mas sim, peguei um spoiler aqui atrás do livro. Por isso que muitas vezes eu nem leio, né? Lombada de livro, aquelas coisinhas que tem aqui atrás. Mas dessa vez peguei.
Enfim, se você pegar essa edição para ler da Penguin Companhia, você, por favor, não lê atrás se você não souber nada. E se não ligar, continua sua leitura, que vai ser muito proveitosa do mesmo jeito, porque eu adorei. E mesmo tendo pegado esse leve spoiler. Vamos falar sobre essa edição? Eu li nessa edição da Penguin Companhia. É uma edição muito boa, porque todos os livros que eu já adquiri e todos os livros que eu vejo as pessoas adquirindo da Penguin Companhia são com as melhores traduções possíveis. Tem muito texto de acompanhamento, prefácios, pós-fácios, introdução, textos de outros críticos literários. Então, assim, é muito enriquecedor, te ajuda na pesquisa, principalmente de livros clássicos, assim, que geralmente tem contexto histórico, tem muita coisa por trás que ajuda a gente na leitura. Eu recomendo sempre esses livros. Aqui atrás eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar pra vocês, são os livrinhos que eu tenho da Penguin, não são tantos, né, mas um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês e mostrar o que eu tenho da Penguin, tá? Mas lembrando assim, são capas normais, são capas moles, sem orelhas, entendeu? Então, dependendo da edição, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Pra quem tem toque, esse vai ser um problema. Pra mim, não. Eu prefiro que a edição seja confortável, são folhas amarelas, são letras ótimas de ler, uma boa diagramação, então eu sempre recomendo, porque são sempre boas traduções. Então, se você me perguntar, eu recomendo que você leia por aqui também, porque vou te falar, o texto da introdução e do prefácio aqui foi surreal. Por favor, pule e só leia depois que você lê o livro inteiro, porque é recheado de spoilers. Então, eu fui direto para a página 55, que é quando começa realmente o livro. 61, quer dizer, que é quando começa realmente o livro. Quando terminei, eu voltei e li introdução e prefácio para não pegar spoiler. Além do livro, eu quero apresentar para vocês também o Lições de Literatura do Vladimir Nabokov. Não sei se é assim, tem gente que fala que é Nabokov, não sei. Eu só sei que algumas aulas e palestras dele foram colocadas em 2 livros. Esse, Lições de Literatura, e também tem o Lições de Literatura Russa, que tá lá na estante. Eu vou colocar aqui a foto dele, que é a edição meu marido, editor, produtor, vai adorar, porque ele adora quando eu coloco fotinhas aqui que ele tem que procurar, caçar e colocar aqui, né, amor? Enfim, esses 2 livros, eles já esgotaram, você não vai encontrar eles no mercado, mas existe uma editora que está republicando esses livros e tem textos de apoio magníficos de alguns livros específicos. Um dia também eu vou ver se... Num vídeo no YouTube eu acho que não, mas no Instagram eu posso mostrar mais sobre estes livros. Inclusive, o Lições de Literatura Russa, eu fiz um corre. Eu comprei, o frete estava muito caro para aqui. Eu enviei para casa dos meus amigos que moram lá em Foz do Iguaçu, que o frete estava barato. E aí eles mandaram para casa do irmão deles em Tabuna e ele foi e trouxe para mim. Então, todo um processo para poder eu receber esse livro que estava esgotado. Obrigada, Laila Gregiari. Foi uma correria que eles fizeram por mim, mas eu consegui o livro que estava esgotado. Isso eu consegui nesse site com frete alto, enfim. Tem os 2 livros e eu recomendo muito, porque para quem gosta de ler e depois fazer uma pesquisinha, é um livro ótimo, tá bom? Então eu li também um pouquinho dele e me ajudou a tirar algumas conclusões. Este livro foi publicado em 1885 por Robert Louis Stevenson. Ele publicou no final de 85, mas só foi mesmo publicado em 86. Já é final do século XIX. E neste período em Londres, na Inglaterra, eles estavam vivendo assim um momento da literatura em que o gótico estava em alta. Este livro dele foi o precursor de muitas outras literaturas góticas da época. Eu vou citar daqui a pouco uma comparação com outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, um outro romance que eu li deste mesmo período e que um parece com o outro. Não a história em si, mas tem uma questãozinha ou outra aqui, questão moral, questão ética, que a gente vê sendo questionado aqui na história, que tem bem em comum entre esses 2 livros, vocês já vão saber do que eu tô falando. A história começa com um advogado chamado Utterson. Ele está com um primo seu passeando na rua, e este primo, ele chega numa casa específica, numa rua específica, ele vê uma porta, um local onde tem uma porta, 3 janelas e só.
um lugar bem estranho. E ele vai contar a história de uma pessoa que mora ali. Ele estava uma vez andando uma noite por aquela rua e viu uma pessoa andando com bastante pressa numa direção. E ao mesmo tempo, em direção oposta, vinha uma criança. Esta pessoa se chocou com a criança e, ao invés de socorrer a criança, ficou muito revoltado e pisoteou a criança. É isso mesmo. Eu fiquei assim... Isso já é essa característica violenta já é utilizada no gótico. Ele pisoteou a criança. É considerado uma história de horror, tá, gente? É considerado uma história de horror. Muitas pessoas se juntaram ali. Muitas pessoas se juntaram para poder falar com ele, para brigar, questionar tudo aquilo. E o cara simplesmente pede às pessoas que aceitem um pagamento para ele poder se livrar de toda aquela acusação, de todo aquele falatório. Aí ele pede para as pessoas acompanharem ele até a casa dele e leva justamente àquela casa em que eles haviam acabado de encontrar. Chega naquela casa, ele entra e traz um cheque, um dinheiro e um cheque. Esse cheque está em nome do Dr. Harry Jekyll. Vou chamá-lo de Jekyll. E aí, ele sai de lá dessa casa com esse cheque e o povo não entende, porque esse doutor, ele é um doutor muito conhecido. Então, como é que esse homem tão malvado tá tendo um relacionamento com este doutor? Todo mundo ficou duvidando, mas no outro dia, todo mundo acompanhou ele no banco, ele comprovou, tirou o dinheiro, ou seja, o dinheiro tava tudo certo, pronto. A história acabou, ele contou essa história, disse que era uma história muito, muito estranha. Esse doutor Utterson ficou muito interessado na história porque ele era advogado do Dr. Jekyll. E o Dr. Jekyll já tinha feito um testamento deixando tudo, se ele morresse ou se ele desaparecesse, para este sujeito, este tal de Edward Hyde. Então a gente já tem aqui apresentados o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. O título é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Já temos aqui apresentado que já existe um relacionamento entre essas duas pessoas. Mas ninguém entendia como eles tinham esse relacionamento se eles eram tão diferentes. Como é que uma pessoa tão conhecida, renomada como o Dr. Jekyll tinha um relacionamento com um cara tão terrível? O Dr. Utterson resolve então investigar. Ele meio que investiga um pouco essa história porque ele não consegue não se meter e descobre que eles realmente têm uma ligação e ele fica o tempo todo achando que o Dr. Hyde, que o Sr. Hyde, na verdade, faz algum tipo de chantagem com o doutor. Ele fica o tempo todo tentando descobrir o que é para poder salvar, para poder ajudar o doutor. Quando ele encontra o doutor fala que realmente não tem o que fazer. Isso precisa acontecer, tudo isso que está acontecendo, que esse testamento, tudo foi necessário para ele ficar despreocupado, que se ele quiser se livrar do Sr. Hyde, ele vai se livrar. Ou seja, a gente já vê que não é nada forçado, mas ele continua achando que tem alguma chantagem aí por trás. E todo o desenrolar da história é na busca do Dr. Utterson para saber qual é esse tipo de relacionamento. Depois de um tempo, ele quieta um pouco com isso, quando o doutor fala aqui, não é nada disso, para ele não ficar se preocupando, porque não tem necessidade, até que acontece uma terrível situação, que eu não vou contar, para não ser spoiler, mas é uma terrível situação em que o Sr. Hyde é o maior dos suspeitos. Tá? Um crime acontece. Pronto, vou dizer isso, um crime acontece e ele é o maior dos suspeitos. Então aí retoma tudo para o Dr. Utterson tentar descobrir isso novamente. Mas se você acha que isso vai ser uma história de detetive, isso não vai ser uma história de detetive. Não é a grande questão aqui, não é a busca para saber o que realmente acontece. É quando acontece perceber o tanto de questões morais e éticas que existem dentro dessa história, sabe? O que mais chama atenção aqui são essas questões. É muito mais do que descobrir quem é cada um deles e tudo. Muito mais além do que isso. Depois que eu descobri o final, eu descobri que tem referência disso até em Piu Piu e Frajola, para vocês terem noção.
Então, assim, é uma história incrível que eu recomendo demais que você leia, porque você vai questionar muitas coisas, inclusive na sua vida. É uma coisa que foi escrita em 1885, eu adoro livros clássicos por isso, porque passa-se o tempo e não muda o quanto atinge a sociedade, o quanto as pessoas podem ainda mudar de vida ou melhorar suas vidas, ou perceber coisas que existem dentro dela através desses textos que percorrem o tempo e mesmo assim não deixam de ser importantes, de ter sua importância. A partir de agora, o que eu vou falar, essas questões morais, tudo isso que aconteceu, toda essa questão do final em si, o final em si não é nem tão importante, é o desenrolar das coisas, vai ter spoiler. Então, assim, se você gostou da história e quer saber o que aconteceu e o quanto esse livro foi importante para tantas gerações e para o mundo inteiro, se você tem interesse em ler, você pode adquirir pelo link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo. Tudo bonitinho, o link do livro físico, vou deixar também do e-book, porque às vezes o e-book pode estar num preço mais em conta, você pode ler pelo celular ou pelo seu Kindle. E aí, você me diz aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Se você quer continuar assistindo, por favor, continue com a gente, que eu gostei bastante, espero que vocês gostem também. Eu descobri no fundo deste livro que o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, sim, são a mesma pessoa. Na verdade, não existem duas pessoas. Ao narrar as experiências de um médico que numa noite maldita toma uma poção fumegante e de coloração avermelhada e descobre a dualidade absoluta e primordial do homem, cujo perigo iminente está no lado obscuro da alma. A gente já vê aqui atrás que o quê? O Dr. Jekyll tomou uma poção que ele mesmo fez para colocar para fora, digamos assim, um dos lados seus que estava escondido. Então, quando ele se transformava do Sr. Edward Hyde, ele era todo o mal que existia dentro dele. Então, assim, vamos ter uma noção de uma coisa. Primeira coisa, em coisas que eu pensei, né, lendo esse livro, lendo os textos daqui e lendo os textos de Nabokov. Enfim, não é que ele tomava aquela fórmula e se transformava em um monstro. Virava um monstro. Aquele monstro existia dentro dele. Então, ele só colocava para fora, só aflorava aquilo que existia dentro dele. Até porque ele sempre lembrava de tudo o que acontecia. Ele sempre estava... o Dr. Jekyll sempre estava ali. Mesmo quando ele tinha tomado a poção e estava com o Sr. Hyde, o Dr. Jekyll, ainda estava ali dentro. Porque eles não podem se separar. São a mesma pessoa. Então, o que é que se fala neste livro sobre a questão da dualidade do homem? Existem dualidades. Existe o bem e existe o mal dentro de cada pessoa. Essa é a grande questão ética e moral deste livro. Ele vai falar sobre o mal que existe dentro de cada pessoa, de todas as pessoas. O autor fala até isso aqui. Foi no lado moral e em minha própria pessoa que aprendi a reconhecer a dualidade absoluta e primordial do homem. Vi que das duas naturezas que duelavam na lista da minha consciência, mesmo que pudesse ser dito com justiça que eu era uma ou outra, isso se devia apenas ao fato de que eu consistia radicalmente em ambas. E desde cedo, antes mesmo que minhas descobertas científicas começassem a sugerir a mais remota possibilidade de tal milagre, aprendi a contemplar com prazer, como se num devaneio predileto, a ideia de separar esses elementos. Ele começou desde cedo a querer separar isso. Por quê? Porque no final das contas, ele gostava daquele mal que existia dentro dele, mas ele não tinha coragem de colocar para fora. Na sociedade londrina, naquela época, as pessoas não poderiam colocar para fora todo o mal que gostariam. Ele simplesmente pensou em um modo de colocar aquilo para fora sem levar a culpa. Por quê? Tudo seria, as pessoas procurariam, por exemplo, o crime foi cometido, as pessoas vão procurar o Sr. Edward Hyde, não vão procurar o Dr. Jekyll. Por quê? Porque quem cometeu aquilo para as pessoas visivelmente foi o Hyde. Não foi, ele achou que ele estaria protegido, a preocupação com a opinião, né, com a opinião alheia. Então, ele deixou aqui claro no livro em vários momentos que por muitas vezes ele deixou de fazer coisas que queria por conta da sociedade.
por se preocupar com a sociedade. Então a opinião alheia se mostrou muito importante na história, principalmente porque até Dr. Hyde, ou Senhor Hyde, eu sempre troco doutor e senhor, o Hyde, o lado mal, digamos assim, ele também se preocupava com isso. Ou seja, tinha o Dr. Jekyll ali o tempo inteiro. Por quê? Porque quando ele pisoteou a menina, lembra que ele foi procurar dinheiro para o pessoal parar de conversar? Se ele não se preocupasse com a opinião alheia, ele ia embora e acabou, mas não. Ele se preocupou. Então a opinião alheia mostrou ali, a opinião das pessoas se mostrou assim muito importante, até pro lado mal dele. E aí ele mostra que Dr. Jekyll sempre teve prazeres ilícitos que ele não colocava para fora, como eu acabei de dizer. E quais são esses prazeres ilícitos? Ninguém sabe. A verdade é que Robert Stevenson, ele não deixou claro quais eram essas atitudes tão ilícitas que teriam que ser feitas escondidas, porque ele sempre estava andando na rua pela madrugada, ele sempre estava nessas noites com nevoeiro, sabe? Esse clima gótico sempre foi bem criado. E ele sempre estava nesses momentos. Então a gente sabe que coisas que ele fazia era sempre na escondida da noite. Coisas ilícitas, mas não se fala sobre isso. Neste livro aqui, Nabokov ainda fala que alguns críticos, inclusive ele concorda que Stevenson foi fraco. Ele não teve coragem de colocar esses tipos de situações. Ele preferiu colocar pessoas totalmente frias, digamos assim, pessoas que não tinham, esses homens não tinham relacionamento com mulheres, eles não tinham família para com que se preocupar, pessoas frias, pessoas que simplesmente mostravam o mal, colocavam seu mal para fora. Eles achavam que se ele colocasse pessoas apaixonadas pelos filhos, pelas mulheres, seria mais complicado essas pessoas terem tanto mal assim dentro de si. E aí esses críticos acham que o Stevenson foi fraco, que ele simplesmente fez o mais fácil, digamos assim. Pego pessoas frias, pego o lado mal delas e coloco pra fora. Foi mais ou menos o que eles disseram aqui sobre isso. Antes de eu saber qual era o final, né? Qual era essa grande questão, esse grande questionamento, porque o final em si eu não vou falar. O que eu vou falar aqui é sobre este grande clímax, digamos assim. Enquanto eu não sabia o final do livro, eu achei que havia algum tipo de relacionamento homossexual ali entre os dois, né? Entre o Hyde e o Jekyll. Foi a primeira coisa que eu pensei, pra falar a verdade. No livro, o Dr. Utterson, lá, o advogado, ele pensa assim, será que é pai? Será que é... Sabe, ele pensa em várias coisas. E também deixa meio assim que no ar essa questão da homossexualidade. Pelo menos eu fiquei achando isso. Até descobrir realmente o que tinha acontecido. E eles estavam vivendo numa época em que a homossexualidade estava totalmente proibida. Existiam leis contra isso. E a gente viu isso no vídeo que eu fiz sobre Oscar Wilde, que é o retrato de Dorian Gray. Se vocês assistiram ao vídeo, se vocês não assistiram, eu vou colocar aqui, tá? Nos cardzinhos aqui, vou colocar lá embaixo. Este vídeo que eu fiz, você assiste esse vídeo também. Também é um livro desta época, nesse período vitoriano, nesta Londres, neste mesmo momento. Eles tinham a mesma pegada, vamos dizer assim. Havia a preocupação com o prazer, né? Com o ter seu prazer. A diferença é que Dorian Gray tinha o seu lado, né? Sua pessoa, e o seu outro lado, o seu duplo, né? Sua dualidade, era o seu quadro, que ao invés de as coisas más que ele fazia aparecer nele, apareciam no quadro. Então esse era o duplo dele. Aqui a diferença é o bem e o mal dentro do próprio Dr. Jekyll. Mas a essência é a mesma. E houve também naquela época grandes problemas com a homossexualidade, porque os homens tinham sentimentos uns pelos outros neste livro também. E o próprio Oscar Wilde, o autor, sofreu muito por conta disso, sobre a questão da homossexualidade dele. Então, assim, eu achei que tinha alguma coisa a ver. No final das contas, esse pode ter sido o lado de Hyde, que Jekyll queria esconder a sociedade, que ele saía à noite, escondidas para fazer. Pode ter sido, mas também pode não ter sido, porque não deixaram claro pra gente. Enfim, sobre o final em si mesmo, não importa. Tá? Eu vou deixar vocês lerem e descobrirem o final. Mas o que importa mesmo, que eu não poderia deixar de falar, é sobre essa questão da dualidade dele,
da dualidade do homem, do bem e do mal que existe do homem, foi essa a maior discussão do livro. E isso a gente descobre faltando 2 capítulos para terminar. Por isso que eu não posso te dizer que você vai descobrir isso logo no começo. Não, você vai descobrir isso no final do livro. Os 2 últimos capítulos são 2 cartas que são deixadas, e isso inclusive dá uma grande veracidade à história, digamos assim, porque são cartas escritas, contadas exatamente por pessoas que estavam diretamente ligadas. Um era o Dr. Jekyll e o outro era um outro personagem que participou da história, que vocês vão descobrir quando vocês lerem, mas que não muda em nada toda a história. O que importa dizer para vocês é que este foi um grande tema a ser tratado. Eu trouxe para vocês aqui as coisas que eu encontrei de interessante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam, se vocês não leram ainda. E eu, logo, tenho certeza que vou reler, porque achei um livro espetacular. Espero que vocês... Eu conversei demais, eu sei disso, mas é porque eu me expliquei muito no começo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De verdade. E eu espero também que vocês curtam este vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho e vão lá no Instagram também. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pelos 2.000 inscritos e eu vou tentar de verdade não sumir mais daqui. Eu gosto muito de gravar esses vídeos e espero que vocês também. Um beijão e até a próxima!